E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito da função de primeiro grau, né? Falar um pouquinho a forma que ela se comporta e para isso a gente precisa falar dos coeficientes, né? Do valor de A e do valor do B aí da nossa função. Então ela vai sempre ter essa cara, né? F de x igual a x mais B e esse A tem que ser diferente de zero, porque quando ele for zero eu vou mostrar o que acontece ali. Então, toda função que tiver essa carinha aqui, né, ax mais b, ela vai ser uma função de primeiro grau. Esse a ele sempre acompanha o x, né, é sempre o valor que está acompanhando o x, e o b é esse valor independente aqui, é esse que não aparece o x junto com ele. Qual os nomes que a gente dá para esses valores, né, valor de a e de b? O valor de a, ele vai chamar coeficiente angular. E o valor de B, ele é o coeficiente linear. Qual que é o papel de cada um deles na hora de fazer o gráfico da função? Então aqui eu tenho um gráfico para uma função, aqui eu montei dois comandos deles antes, um para o valor do A e um para o valor do B. Então, se eu movimentar aqui, você já vai ter uma noção aí do que cada um aí pode fazer. Então, vou movimentar aqui o A, vai mudar o valor lá do AX. Deixa eu pôr a equação da função aqui. Então, aqui, cada vez que eu movimentar o Azinho aqui, ó, ele vai movimentar o valor da função lá. Então, percebe que o valor da função ele muda aí. Então, deixa eu apagar isso aqui, ficou errado. Então, o valor do A, ele é o coeficiente angular. Ele vai falar se a minha função ela é mais inclinada ou menos inclinada. Percebe que quando eu aumento aqui o valor de x, ó, a minha função ela vai ficando bem quase que em pé, né? Aqui eu fiz só de menos 5 até o 5. Então, aqui eu estou chegando aqui, ó, no 5, e é onde ele vai estar o mais inclinado aqui para esse gráfico. Se eu colocar até o 10, ele vai ficar mais inclinado ainda. Então, quanto maior esse valor aqui, ó, mais inclinado ele fica. Aí você pensa, então, se ele for negativo, ele vai ficar mais para o lado de deitado. Não. Isso acontece quando o A ele for zero. Então, eu vou colocar aqui no A igual a zero. Percebe que ele vai descendo aí. A igual a zero. No A igual a zero, ele é totalmente na horizontal. Então, ele vira uma reta paralela ao eixo do x. Então, A igual a zero, eu tenho a minha função constante. Qualquer valor de x que eu pegar aqui, ele vai estar em cima desse valor y aqui. Nesse caso aqui, menos 0,9. Então, quando o A é igual a zero, ele está na horizontal. E aí, se eu continuar abaixando esse valor de A, ele vai ficando novamente inclinado, só que agora em sentido contrário, né? Agora ele vai subindo também, mas agora por esse lado aqui do lado esquerdo do eixo do x aqui. Então, quanto menor for o meu valor A, quanto mais negativo ele for, né? Dizer assim, mais inclinado ele vai ficar. A mesma coisa acontece se eu aumentar o meu valor muito também, ele vai ficando bem inclinado. Percebe que no negativo ele fica inclinado, mas numa posição contrária ao quando ele fica inclinado com o valor de A positivo. Então o valor de A ele vai falar para mim se a minha reta ela é muito inclinada ou pouco inclinada. Quanto maior o valor, né, se eu colocar números grandes, tanto positivos ou negativos, a gente vai ter essa reta bem inclinada. Outra coisa que dá para a gente falar a respeito do coeficiente A é que se o valor de A for positivo, então deixa eu colocar ele aqui um pouquinho menor, eu vou pôr aqui no 2,7. Ele é positivo e a minha reta eu vou falar que ela é crescente. Então, se eu olhar da esquerda para a direita, a minha reta ela vai estar subindo, né? Então, ela está sempre crescente. Então, qualquer lugar que eu colocar ele aqui, desde que o A seja positivo, ela vai ser crescente. Então, percebe que, deixa eu pôr aqui no zero ele é horizontal. Quando eu mudo para o 0,1, 0,2, ela já fica crescente. Ó. Então, qualquer lugar no positivo aqui, ó, ela vai ficar crescente. Deixa eu
dar um zoom aqui. Percebe que eu estou aumentando o eixo, ó. Aqui eu já estou com o eixo chegando em mais 350 e ela continua crescente. Então, deixa eu colocar ele mais centralizado aqui. Então, o valor de A positivo, a minha reta ela é sempre crescente. Então, você bateu o olho na equação, você já sabe falar se ela é crescente ou decrescente. Se ele for negativo, percebe que quando ele passou do menos do zero ali, para o lado dos negativos, ela fica toda decrescente. Então, sempre que eu olhar da esquerda para a direita, ela vai estar sempre descendo. Então, ela é decrescente. Baguncei aqui. Não tem problema não, dá pra... Agora o valor do B. O valor de B, ele vai falar para mim onde a minha reta vai cortar aqui o eixo dos Y. Então, deixa eu voltar o zoom aqui, porque senão vai ficar... Vocês não vão conseguir visualizar. Então, olhei na minha função, o valor do B, ele vai ser o valor que a minha função vai cortar o eixo dos Y. Então, esse eixo que está na vertical aqui. Então, eu tenho aqui B igual a menos 1. Percebe que ele está passando bem em cima aqui do menos 1. Se eu aumentar aqui o valor de B para o lado negativo aqui, ó, percebe que enquanto eu vou mexendo ali o comando, ele vai, esse ponto aqui onde ele corta o eixo dos Y, ele vai descendo, né? Porque eu estou indo para o lado negativo. Então, ó, ele vai descendo. Se eu começo a aumentar, ele vai subir. Então, esse ponto onde a minha reta corta o Y aqui, ele vai depender exclusivamente do valor B aí, ó. Então, bati o olho na função, a minha função ela vai cortar o eixo do Y lá no valor de B, certo? Então, eu posso ter a minha função crescente ou decrescente e o valor de B vai me falar onde eu vou cortar, onde o gráfico da função vai cortar o eixo dos Y. Ó, então, percebe que eu fixei aqui, vou fixar aqui em 0, ficar bem centralizado. E aí, de acordo com o movimento, o valor de A, ó, se o B é 0, todos esses gráficos eles vão cortar o eixo dos Y aqui no ponto 0. Se eu mudo aqui para B igual a 5, deixa eu aumentar aqui. Então, passando aqui no B igual a 5. Então, o valor de A, eu posso mudar ele, mas o valor de B continua sendo 5, então ele sempre vai cortar lá no Y igual a 5. Então, percebe que a reta é crescente ou decrescente, não importa. Mesmo ela sendo 0, ele vai cortar lá no Y igual a 5. Então, o valor de B ele vai mostrar para mim aonde o gráfico da minha função ele vai cortar o eixo dos Y, certo? Para construir o gráfico, o que eu preciso? Eu já sei esse ponto aqui, né, que é o ponto B. E aí, o que eu vou fazer? Basta eu marcar mais um pontinho lá no meu gráfico. E aí eu vou ter, então, como construir o meu gráfico da função. Então, eu já conheço um ponto que é o ponto onde ele corta o gráfico no Y. Então, basta eu marcar um ponto aqui, escolher um valor para X, né? E aí, escolhendo esse valor para X, eu substituo ele na minha função, acho o valor de Y e encontro um ponto aqui. Ó. Então, posso escolher qualquer valor para X. Deixa eu voltar aqui. Voltar o gráfico um pouquinho para ele ficar mais aberto. Então, aqui, ó, tem esse gráfico. Vou mudar o B aqui também. Então, B, aqui eu tenho a função, porque x mais 1, A igual a 1 e B igual a 1. E aí, eu sei que esse gráfico ele vai passar aqui no B igual a 1. E aí eu posso escolher aqui, por exemplo, se o x for igual a 1. X igual a 1, eu vou ter então no lugar do x eu vou ter 1. 1 mais 1 fica 2, então o y vale 2. Então, esse gráfico ele vai passar por esse ponto aqui. Então, ele passa no ponto B, aqui, em cima no y igual a 1, e passa nesse ponto aleatório que eu criei aqui. Então, sempre eu tendo esses dois pontos, ele vai
ele vai passar nesses dois pontos. E aí fica fácil da gente mudar, construir o gráfico dessa função. Então, se eu mudar aqui, ó, percebe que o valor de x, como eu escolhi x igual a 1 ali, o valor de x permanece o mesmo, o que vai mudando é o valor de y lá. Ó. Então, de acordo com que eu mudo aqui o valor do, do meu coeficiente angular. Deixa eu voltar. Ó, então, mesmo ela sendo decrescente, eu continuo lá ó, com x igual a 1 para esse ponto A aqui e um determinado valor lá para o y. Tá? E esse valor eu obtenho substituindo o x na minha função, eu encontro o y. Se eu mudar aqui, continuo movimentando, mas aí tem aquele ponto lá. Então, esse ponto aqui ele vai me auxiliar na hora de montar o gráfico da minha função. Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando comigo através do WhatsApp, tá? Para tirar as dúvidas. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, fique com Deus. Até a próxima aula. Um abraço, se Deus quiser.